Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Vida e Sexo, e tem por título Aborto. Questão 358 do Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente, marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se habitualmente de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam o instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assente das garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência. No entanto, em face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores de organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. De todos os institutos sexuais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre homem e mulher que a humanidade se perpetua no planeta, e em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana quanto à forma física na face do homem. Faça entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos sorriguerá um dia definitivo da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso praticado exclusivamente pela fuga do dever. Habitualmente, nunca, sempre, somos nós mesmos que planificamos a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, a maneira da casa que levantamos no mundo com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhe reedifique a esperança da elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observado, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo dos corações a que nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhe podemos prever as reações negativas e, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, faz-se hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição do que se estivessem conosco em plena experiência física na condição de filho e problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente, breve, meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vasto departamento de hospitais e prisões. Meus amigos, esse tema é um tema que ele está bastante atual, aliás, como nunca esteve, e a gente observa alguns companheiros respeitosos que defendem a tese de que a mulher tem o direito de dispor do seu próprio corpo. E a gente aqui, como espírita, não só baseado nas informações que os espíritos trazem para a gente, como essa aqui do Emmanuel,
mas principalmente baseado na experiência que a gente tem de estar estabelecendo comunicação com os espíritos, a gente roga a que vocês deem atenção a essa nossa posição. Os espíritos falam de maneira muito grave quando vão dizer respeito ao aborto. Vem dizer para a gente que, na verdade, os espíritos, eles fazem a programação deles para virem aqui para a Terra, muito antes, como tem programação reencarnatória, como o Emmanuel diz, e que, quando a gente chega aqui, a gente vai encontrar uma legislação que só autoriza o aborto quando ele for decorrente de crime de violência sexual ou quando estiver colocando em risco a vida da mãe. Foi criado recentemente, nos últimos 10 anos, uma terceira figura, também foi o caso, não foi nem jurídico, né? Não foi nem legal, aliás, foi jurídico, de criança anencéfala também poder ser abortada. Mas a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que esses espíritos que estão vindo nascer com a gente agora, eles têm vínculos com a gente. Esse vínculo pode ser de amizade, como pode ser também de acerto de contas. Então a gente sempre está fazendo uma comparação. A comparação que a gente faz é a seguinte: imaginemos que a gente está dirigindo o nosso carro numa estrada e de repente, sem querer, a gente atropela alguém. Se for uma pessoa muito querida, a gente vai lamentar profundamente, a gente vai colocar aquela pessoa no carro, vai levar para o hospital, vai procurar pagar todo o tratamento e vai procurar compensar aquela nossa atitude de imprudência ou de negligência. Agora, se não for uma pessoa querida, pode ter certeza que essa pessoa ela vai procurar fazer registro em delegacia, depois entrar com danos morais, danos materiais e tudo que puder fazer para cobrar daquela pessoa a atitude de ter cometido esse atropelamento. E é exatamente isso que a gente observa no meio espiritual, o relato dos espíritos e também do tratamento de pessoas que se entregaram à prática do aborto. A gente vai perceber o seguinte, que com pouquíssimas exceções, mães e pais que se envolveram na prática do aborto depois têm depressão. Por quê? Porque, na verdade, Emmanuel terminou de falar aqui no texto, aquele que era uma promessa de amizade se transforma em inimizade e em perseguição espiritual. A gente lembra aqui de um caso, como vocês nunca vão saber de quem eu estou falando, né? Eu vou falar de maneira impessoal, mas de um rapaz que ele foi procurar o atendimento fraterno na casa espírita, porque ele já passando dos 60 anos de idade, ele estava observando sempre a figura de uma mulher e de uma criança, atormentando durante o sono, atormentando quando ele estava em casa. E quando esse rapaz foi embora, foi atendido, os espíritos contaram para a gente que, na verdade, na juventude dele, ele engravidou a menina e não queria ter o filho. Obrigou a menina a fazer o aborto. Quando a menina foi fazer o aborto, desencarnou mãe e filho. E ele trouxe uma informação para a gente curiosa. Desde lá até hoje, a mãe e o filho ficaram perseguindo o rapaz. Só agora, com 60 anos, é que ele está começando a perceber e está procurando ajuda na casa espírita. Então é das situações mais graves, isso sem contar que os processos que são, os métodos que são utilizados para a prática do aborto acabam trazendo consequências também no corpo físico. A gente lembra que toda agressão voluntária, consciente ao nosso corpo físico também marca o nosso perispírito, levando as marcas para as próximas encarnações. Então é muito comum também a gente encontrar pessoas com problemas vários na área sexual, frigidez, né, e vários outros problemas também, às vezes até mesmo de concepção, de esterilidade, decorrentes da prática do aborto em encarnações passadas. Então, quando a gente fala contra o aborto, a gente não está aqui se posicionando apenas ideologicamente. É isso que a gente pede para os nossos companheiros. Que eu tenho amigos, por exemplo, amigos muito queridos, muito respeitáveis mesmo, e que defendem essa posição da prática do aborto, que dizem que a mulher tem o direito de dispor do próprio corpo, dizem que são muitas as mortes que acontecem em clínicas clandestinas e que a pessoa que não tem o recurso financeiro acaba sofrendo muito mais. Mas a gente pede do fundo do coração que leve em consideração essa visão que os espíritos trazem para a gente o tempo todo e que vocês também podem ter acesso se vocês quiserem. A vida continua e o espírito, a partir do momento que ele ligou com o corpo, ele já sente dor física também.
mas a dor moral da rejeição, ela é muito grande. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.